Olá, amados! Tudo bem? Estamos aqui, quinto episódio do Infinity Cast. Sim, vivemos, né, Grace? Em um mundo de infinitas possibilidades. Olha só, hoje o nosso convidado, uau! O que falar do currículo desse cara? Incrível! E não poderia começar diferente. Eu li um versículo e quando eu li esse versículo me veio ele tão forte. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, respeitável, justo e amável. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por quê? Porque ele é palestrante, mentor, trabalha com desenvolvimento humano. O cara tem mentorado em vários países ao redor do mundo. Com quem nós estamos hoje, Grace? Wilgner Arantes! Sensacional, sensacional. Vamos lá, Wilgner. É um prazer te receber aqui no Infinity Cast. Orgulhosa, né, Ari, de conhecer essa pessoa, de ter essa conexão maravilhosa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, de participar dessa bate-papo, conversa, enfim. Então, vamos começar contando, né, pra gente como que começou a tua história, de onde que você teve o start de começar a criar mentorias, a mudar a vida de pessoas. Conta pra gente onde tudo começou. Primeiramente, né, obrigado, Gleice, obrigado, Ariana, pelo convite, me sinto muito honrado, muito especial. Quando ela estava falando dessa propaganda toda, eu pensei, nossa, será que eu mesmo fiz isso? Acredite. Mas eu recebo, né? Receba. Pra começar, depois eu já vou pegar um gancho aqui. Ele já me deu um gancho depois dele responder a pergunta de Grace. Porque aqui você já trabalhou a crença de merecimento. Olha, eu recebo, estou pronto, eu mereço. Mas vamos lá. Vamos saber um pouquinho da sua história, como Grace perguntou. Pô, é verdade, é isso aí, é receber, né? Então, falando um pouquinho dessa história, né? Hoje eu atuo como mentor e palestrante, mas nem sempre foi assim. Na verdade, Deus, ele transforma mesmo quando ele quer usar alguém para um propósito, ele transforma qualquer realidade. Eu sempre gosto de falar que, como é que pode? Só Deus mesmo para fazer de um tímido um palestrante. Ou de alguém que não gostava muito de pessoas, alguém que hoje é apaixonado por pessoas. Uau! Então, eu venho assim de uma origem onde meus pais, por exemplo, não são desse mesmo segmento. Eles, pelo contrário, não tiveram muito acesso à informação, não tiveram muito acesso a estudo. Meu pai foi só até a 4ª série, minha mãe até o 9º ano. Mas, mais do que eles terem o conhecimento, eles tiveram um apoio. A base deles foi o apoio. E foi mais que suficiente, né? Era mais do que o necessário para que eu pudesse dar passos maiores. Então, um pouquinho dessa história veio quando eu comecei a ler alguns livros e eu comecei a me apaixonar pelo desenvolvimento pessoal. E aí, na verdade, isso não era um projeto, né? Ser mentor ou trabalhar com pessoas e fazer disso uma profissão, uma missão de vida. Isso não era um projeto que eu tinha. Na verdade, a minha história começou assim, para se autodesenvolver. Então, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz, eu pensei assim, nossa, eu quero poder mudar a condição da minha família, mudar a condição da minha vida. E eu confesso que esse foi o meu primeiro pensamento, assim, eu pensei, para que isso aconteça, eu tenho que mudar a mim mesmo, eu tenho que mudar quem eu sou hoje, eu tenho que mudar a cabeça que eu tenho até aqui. E aí foi quando eu busquei, através do primeiro curso de autoconhecimento, eu comecei a ver, meu Deus, eu não posso parar mais de aprender sobre isso, porque é uma busca eterna, eu tenho que ser um eterno aprendiz. E essa é uma das orações que eu sempre faço para Deus também, que Ele coloque no meu coração sempre a sede por buscar mais. E que hoje, né, embora tá só começando, mas eu vejo que às vezes a gente acha que tem algum conhecimento, que isso também não faça a gente achar que não precisa aprender mais ou que não deve buscar. Mas que isso seja cada vez mais alimentado. Então, resumo da história, isso começou como uma busca e eu percebi que é bom demais ajudar as pessoas, né? É extraordinário a gente poder contribuir com alguém e ainda mais se sentir leve naquilo que faz. Então, isso depois se tornou uma profissão e hoje já não vejo como profissão, vejo como missão de vida.
Uau, Meu Deus. uau, quantos pontos. Nossa, Incrível. a pessoa aqui tá aqui para aprender. Vamos lá. Você disse que tudo começou nessa busca por conhecimento. E aí você começou a ler alguns livros. Pode citar pra gente algum desses livros que deu, assim, aquela virada de chave? Certo. Por exemplo, o primeiro, assim, que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Uau. Muito bom. E aí tem uma frase do Pai Rico, Pai Pobre que falou sobre a revolução do conhecimento. A frase que mudou, assim, a minha perspectiva no primeiro livro que eu li foi: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e não sabem escrever, mas sim aqueles que não sabem desaprender algo velho para reaprender algo novo. Quando eu vi essa frase, eu pensei o seguinte: nossa, como é complexo isso. A revolução do conhecimento foi quando eu tive acesso nesse momento que a origem dos nossos pais, dos nossos avós, é que os analfabetos daquela época são os que eram iletrados, não sabiam ler e escrever. Só que os analfabetos desse século são aqueles que não têm a capacidade de ser resiliente. Uau. Assim como eu conheço um pouco da tua história, Ariana, um pouco que você já falou, a capacidade da resiliência é o que mais é valorizado no mundo de hoje. Capacidade de se reinventar apesar dos desafios. E aí eu pensei, eu preciso desenvolver então minha resiliência emocional através do conhecimento, preciso abrir minha cabeça para esse novo, né? Que incrível. O Albert Einstein, de certa vez, disse o seguinte, que uma mente, quando ela se abre a uma nova ideia, jamais retorna ao seu tamanho original. Não há como. Expandiu, cresceu. Você falou, uau, eu quero mais. Exato. E interessante, Grace, já vou passar para você, interessante que ele falou uma coisa que virou uma chave para mim. Muitas pessoas hoje, né, provavelmente muitas pessoas perguntam para você, ai, Will, como é que eu faço para encontrar o meu propósito? Muitas pessoas te perguntam isso? Uhum. E, na verdade, você não encontra seu propósito. Ele encontra você no momento que você olha pra dentro e se conecta com o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Exato. Todos nós viemos aqui viver uma experiência humana e Deus deu dom a cada um da gente. Tem algo que só você faz, é único, é seu. É igual a sua digital, só existe ela. No momento quando você alinha corpo, mente, espírito, vira chave. Ele te encontra. E o propósito é justamente isso, Grace, transbordar na vida de outras pessoas. A princípio, ele não queria ajudar ninguém. Olha que código. Ele queria se ajudar e mudar a realidade da família dele. Só que Jesus disse assim, ó, eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele viu que aquilo fez tanto sentido na vida dele que ele falou, cara, eu não posso só ficar para mim. Se eu ficar para mim, eu tô no ego. Quer dizer que eu descobri um caminho, um alinhamento total com todo e eu vou ficar quieto? Não, eu vou transbordar. Gente, que incrível. Poxa, tô aqui nos demais. códigos. Realmente, é demais. Mas, Will, pintou uma curiosidade aqui. Hoje em dia você é mentor, você tem, meu Deus, faz quanto tempo que você começou? Que eu comecei oficialmente 3 anos e meio. Tá, 3 e anos conta pra mim, conta pra gente, como que foi a primeira vez que você subiu no palco? Que você viu aquelas pessoas ali, qual que foi o sentimento? Pra ser bem sincero, primeira vez que eu subi num palco, não era um palco, eram pra 5 pessoas. Ah, que legal. Minha primeira palestra foi pra uma pousada, foram pra 3 camareiras, uma cozinheira e uma faxineira. Ó. Tinham 5 pessoas. E a primeiro momento, muito receoso, uma mistura de dúvida com insegurança, com medo, imagino. com timidez. Mas lá no fundo, por trás desse receio todo, tinha uma semente, sabe? De um sentimento de poder fazer com que alguém pense diferente. E se ela pensar diferente, ela vai agir diferente. E se ela agir diferente, ela vai mudar a vida dela, mudar a realidade dela. Então isso começou a me instigar e me motivar cada vez mais. Mas até pra você que tá aqui nos ouvindo, o início, ele vai ser sempre uma descoberta. Então, a primeiro momento eu lembro que eu não sabia nem mexer no slide, sabe? A edição dos slides, né? Sim, sim. Não sabia fazer o básico do básico, eu não sabia como é que eu começava, se eu falava boa tarde, bom dia, como é que eu fazia. E aí hoje, existem técnicas, existe uma naturalidade, mas o segredo é você começar. Eu era o mais despreparado possível para começar, porque né? Mas na verdade o segredo é que a gente vai se descobrindo quando a gente vai dando passos. Uhum. Se tem uma frase de um filósofo até que ele fala, né? Não existe caminho, vai se descobrindo quando você se põe a dar o primeiro passo. Sim. Se põe a caminhar. Então, quando a missão tá bem clara, você vai dar algum passo. Se você tá parado hoje, talvez a missão não tá muito clara. Mas se a missão estiver clara, você vai dar algum passo. Eu não sei o que fazer. Faça alguma coisa meramente correta e depois vai corrigindo, e vai acertando e vai evoluindo. Então, eu jamais imaginei que comecei com 5 e hoje são centenas de pessoas, graças a Deus. Mas foi porque não parei, né?
Sim, resiliência. Não, é incrível. Eu lembro que eu me conectei contigo no evento da extraordinária Michele Curbani. Abraço. Michele. Tivemos a honra de ter ela aqui conosco no 2º episódio. E em 5 minutos de conversa com você, eu cheguei em casa assim, eu falei, uau, eu preciso continuar. Foi muito incrível, foi literalmente 5 minutos. Mas sabe quando é alinhamento total? Eu falei, gente, que menino incrível. Porque quem olha pra ele é todo novinho, mas, gente, ele é assim, ó. Se vocês aqui, Brusque região, aqui agora, ó, nunca foram num evento dele, já acessem em algum lugar aqui, vai ter um QR Code, já sigam ele. Nós precisamos mudar pessoas e ambientes, e nós precisamos de mentor, isso é bíblico. Um mentor é alguém que vai pegar você do ponto A e vai falar, você quer levar no ponto B, eu vou te ajudar. Isso tá na Bíblia, tem provérbios, não se foge disso. Por falar em Bíblia, eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, que é muito conectado. Sempre foi assim? Conectado no reino, né? Na palavra de Deus. Isso vem de família, assim, né? Alguns traços, mas isso é uma busca constante, assim. Principalmente depois que eu entrei nessa área de se conectar com outras pessoas que também têm a espiritualidade submissa, que também tem a busca contínua por Deus, foi que eu me aprofundei mais. Então, a importância dos ambientes, a Ariana acabou de falar sobre isso. Foi quando eu entendi a necessidade de buscar mais sobre ele para poder obter aquilo que vai além do conhecimento. Uau. Mas sim a sabedoria como um todo, né? Então, Uau. não tô me intitulando alguém sábio, pelo contrário, quem acha que acaba de não ser, né? Mas é uma busca contínua por sabedoria, que eu vejo que no fim, depois que a gente aprende sobre o conhecimento técnico, intelectual, a gente percebe que a sabedoria está muito à frente disso. Entre os níveis de inteligência. Tem um livro que fala sobre isso. Como desenvolver a liderança, o código de liderança de Jesus Cristo. Uau, É inteligência espiritual, o nome do livro. Inteligência O nome é espiritual. Desvende o Poder da Inteligência Espiritual. E lá ele fala sobre a revolução da inteligência, que muito se fala sobre inteligência intelectual. Mas é o primeiro nível da inteligência intelectual. Segundo nível, inteligência emocional, que é a capacidade de você sentir emoções, desejos, controlar e gerenciar as emoções. Inteligência emocional. Terceiro nível, que é o mais importante de todos, é a inteligência espiritual, que é onde tem o alinhamento de sentido, propósito e visão. Então, se você não tiver, claro, um equilíbrio entre os três, mas não tiver desenvolvido o terceiro nível, que é sentido, propósito e visão, de nada adianta os outros dois. Uau. Então, inteligência espiritual, depois que eu entendi que era o mais importante, tem sido minha busca diária, assim. Uma descoberta a cada dia. Pegando um gancho do que você falou sobre conhecimento, você falou sobre sabedoria. E no seu ponto de vista, o que difere? Qual é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Excelente pergunta, Ariana. A diferença é que conhecimento é você saber o que precisa ser feito e sabedoria é você pôr em prática aquilo que se sabe. Essa é a definição mais objetiva que eu poderia trazer. E se a gente for trazer para outra linguagem, conhecimento é tudo aquilo que você possui de informação. Sabedoria é como você lidar com situações, é como você gerir, é um ponto específico para cada momento. A sabedoria ela não segue uma regra, né? Diante de um conflito, o que você vai fazer? Putz, a sabedoria depende. Depende, sabedoria em alguns momentos vai ser ficar em silêncio. Sabedoria em alguns momentos vai ser não fazer nada. Uau! Isso é sabedoria. Agora o conhecimento tem uma regra específica para cada. Quando der isso, faz aquilo. Quando der isso, faz aquilo. O conhecimento, ele, em alguns momentos, é reativo. A sabedoria, ela é observadora. Em alguns momentos ela fica em silêncio. Impressionante. Eu confesso que eu não tinha parado pra pensar. A pergunta me veio, também fiquei assim. Às vezes sabedoria é não fazer nada. Mas você já tá fazendo algo muito grandioso, não fazer nada. Uau! Não segue uma fórmula, né? Usar o silêncio muitas vezes como princípio da sabedoria. O próprio Jesus Cristo na Bíblia, né, tem várias passagens que descreve isso de forma metafórica. Exato. E só pra finalizar então, se for pra concluir então, que a Ariana acabou de falar agora, o que a Bíblia fala sobre sabedoria, né? Porque quem é o Will falar? Quem somos nós? O que a Bíblia fala? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é temor a Deus. Então quem teme a Deus, o temor, a soberania de Deus é um dos princípios da sabedoria. Tá em Provérbios isso, né? Então essa é a definição segundo a Bíblia do que é realmente a sabedoria, temer a Deus. Sabedoria. Ficou sem palavras, Eu fiquei amiga? pensando, porque realmente É bem especial. essa pergunta eu acho que eu nunca me fiz, né?
Acho que... Ele tem Não o para pra Will. pensar, na verdade. Não, né? não para pra pensar, realmente. E aí, quando alguém pergunta, você... Putz, mas... Né? E aí você começa a processar e a pensar e vir coisas na cabeça. E ouvir outra pessoa falando, dá um start, assim, poxa, tem que estudar isso. Aham. Não, Tem que ele estudar, tem que desenvolver isso. Aham. Realmente, assim, ele desenvolveu essa capacidade que ele pega assuntos complexos e ele mostra pra gente de uma forma tão simples que a nossa mente viaja. E quando a nossa mente, ela não sabe o que é real do que é imaginário. Então, enquanto ele tá Verdade. explicando e a nossa mente tá indo, ela tá o quê? Expandindo. O que vai acontecer agora conosco? A gente vai querer mais. A gente vai querer mais. A gente vai querer mais. Uau, que incrível. Will, vem cá. Hoje você tem uma imersão que você faz, não é isso? Chama Aham. Metanoia? Isso, método Fale- metanoia. Fale-me mais. Então, o método metanoia é uma imersão de 2 dias que ela visa trabalhar desenvolvimento pessoal e profissional, mas mais do que isso, ela é mais do que uma imersão, é mais do que um curso, ela é algo que vai profundamente no padrão, no centro de convicção do ser humano, que são as crenças. Então, nosso objetivo principal é, através de uma experiência de 2 dias, com mais de 16 horas de conteúdo, modificar os padrões de programação da mente. A gente tem ferramentas para isso, ferramentas racionais, emocionais, que mudam o padrão de crenças. E a gente tem depoimentos bem legais de pessoas que têm vivido experiências fortes com Deus também nesse momento. Nesse evento, é um evento que ele une tanto a parte de ferramentas, quanto também sabedoria milenar, quanto experiência com Deus, ressignificação do passado. Tem uma série de coisas que faz com que esse evento ele seja uma conclusão de todo o acompanhamento que eu já tive com centenas de pessoas e analisando os principais padrões de comportamento. Então, o que a pessoa viveu acabou desencadeando tal problema. Então, analisando esses cenários e esse padrão de comportamento do ser humano, a gente trouxe ferramentas para essa imersão que vai na fonte de grande parte dos principais desafios do ser humano hoje. Incrível. Will, agora há pouco a gente trocou, né? Uma experiência, conhecimento sobre sabedoria e conhecimento, né? E aí você tocou na Bíblia, né? Sobre ali, provérbios da Bíblia. E aí depois você falou em crença. Então fala pra mim, o que é crença? Né? Fala pra nós, o que é crença? Certo. Crença, quando eu falo assim sobre a mente humana, não tô dizendo relacionado a algo espiritual, né? A crença é um programa, no caso, o centro de convicção da mente. Eu chamo crenças, que é o centro de convicção da mente. Se for para imaginar aqui uma árvore, um exemplo bem metafórico, fácil de entender. Árvore. Vamos supor que o fruto dessa árvore são as atitudes que você tem. O tronco dessa árvore é o que você pensa, o que você sente. Só que, na verdade, tem a raiz da árvore, que são ali o centro de convicção. Vamos supor que o comando que vem e que dá o fruto, o comando para dar o fruto vem da raiz, vem do quanto essa raiz está nutrida. E é aquilo que está embaixo da terra, que ninguém vê. Então, aquilo que está dentro da nossa mente, que ninguém vê. Que são os nossos padrões de convicção. É aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta. Eu chamo crenças de certezas que eu acredito tanto naquilo que eu nem questiono. Que eu já ouvi repetidas vezes ao longo da vida, ao longo de pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. Meus pais falaram sobre isso. Eu confio muito nos meus pais, eles têm autoridade, então é uma verdade. Professores falaram isso, pastores falaram, enfim. É um centro de convicção que você não questiona. Então esse padrão de crença, se for crenças limitantes, vão te travar a vida inteira e você nem vai saber por quê. E aí o objetivo é substituir as crenças que te limitam por crenças que te fortalecem. Por exemplo, crença é uma convicção. Vamos trazer essa palavra, convicção. Eu tenho convicção que ganhar dinheiro é difícil. Uau. Nossa, parece que tem que se matar de trabalhar pra ganhar dinheiro. Mata um leão por dia. Vamos supor, alguém que pensa assim. Mata um leão por dia. É muito difícil trabalhar e ganhar dinheiro. E quando eu ganho dinheiro ainda, toda vez que eu ganho dinheiro, tem boleto pra pagar. É uma convicção que a pessoa tem. Dinheiro na mão dela é vendaval. Ela tem um esforço grandíssimo pra fazer aquilo. Agora, uma outra crença de convicção. Dinheiro é fácil e vem com frequência. Uau, aceito. É uma convicção. Não é uma convicção. Pessoas são empresários, pessoas que prosperam, são justas, honestas e fazem o bem pra muita gente. É uma convicção. Outra convicção, todo empresário, toda pessoa rica, bem-sucedida, é porque passou alguém pra trás. É porque rouba, sonega impostos, mente.
Todo empresário bem-sucedido trai a esposa, é uma convicção. Uhum. E se eu tenho convicção naquilo que não me fortalece, eu não vou querer aquilo. Por exemplo, se eu vejo algo que é bom com olhos daquilo que é ruim, eu não vou querer que se aproxime da minha vida. Uau, que definição incrível. E me diga uma coisa. Me veio uma frase, eu li uma vez, eu não sei onde que eu li, mas isso fez tanto sentido pra mim, eu queria que você falasse sobre essa frase. Metaforicamente, então nós, seres humanos, somos como computadores. Porém, nós viemos ao mundo sem manual de instrução. Viemos uma tela toda em branco. E o que eu sou hoje, então, foi uma programação que eu tive durante a minha primeira e segunda infância, tá correto isso? Excelente pergunta. Meu Deus, excelente pergunta. É um ponto extremamente importante que a Ariana falou agora, que se é uma convicção que nós temos, mas da onde é que vem essa convicção? Boa pergunta, né? Nós, na verdade, realmente vemos o computador em uma folha em branco, e essa convicção, ela acontece principalmente do 0 aos 9, do 0 aos 12 anos, através de todas as experiências que nós vivemos. E eu poderia citar aqui dezenas de experiências. O que é experiência? Fui esquecido na escola? É uma experiência. Me elogiaram na infância? É uma experiência. Me criticaram na infância? É uma experiência. Recebi apoio, recebi crítica, recebi cobrança exagerada. Tudo isso é experiência. Recebi elogio, recebi a presença dos meus pais num dia importante da escola. Uma experiência. Faltaram no dia importante da escola. Experiência. Bullying na infância. Experiência. Recebi o apoio dos meus pais em um ambiente, em um lugar novo, quando trocou de cidade. Experiência. Não recebi apoio. Experiência. Toda a experiência que você viveu vai programando de alguma forma. Principalmente aquilo que você... Aqui é os canais de programação. VAS, né? VAS são os canais de programação da mente. Visão. VAS. Uhum. VAS, V-A-S. Visão, audição e sinestesia. Ou sentimento. Então, essa folha em branco que a nossa amiga falou, que a gente vem como uma folha em branco, o projeto original, né? Criado por Deus. Ele vai sendo modificado com as experiências. E dependendo de como essas experiências foram fortes ou traumáticas em algum momento, aqui a programação é totalmente disfuncional. E aí cria uma vida inteira disfuncional. Até que isso seja mudado. E como que a pessoa que passou por todas essas experiências, né? Essa convicção que foi plantada nela, como que ela consegue? Ela consegue? É possível fazer essa reprogramar? É possível. É possível? Nós estamos vivendo a experiência ao longo de toda a vida. Eu citei muito exemplo da primeira infância, que é a questão da escola, o bullying, os pais, né? Não, mas a gente está vivendo a experiência ao longo de toda a vida. E toda a experiência está programando ou reprogramando a nossa mente. Então, é possível mudar. Se existisse aqui uma solução, né, que pudesse ser o mais prático possível para quem está nos ouvindo entendesse, para mudar, o primeiro passo é você ter consciência da trava. Uau, a consciência é a base de tudo. A consciência é a base. Isso que tu falou agora, a base de tudo, é a base da evolução humana. É impossível evoluir sem Deixa eu anotar consciência. esse código. Assim, ó, ninguém me fala de horário hoje não, viu, Cauã? Não fale de horário hoje não, porque eu tô... Isso aqui, nós estamos, amiga, você não tá entendendo que a gente tá tendo uma mentoria ao vivo. Eu gostei. Continua que a gente quer aprender. É pra poucos, hein? Uau, o cara é. É pra poucos. A consciência... Pá. É a base da evolução humana, é o primeiro passo para a evolução humana. A consciência. Então, pra gente ressignificar, respondendo a pergunta da Gleice, a gente precisa identificar, então, aonde está a minha trava. Qual foi o episódio que fez com que eu pensasse assim sobre esse determinado tema. E aí, tendo consciência, aliás, ou não, vai o segundo passo. O segundo passo não depende só de consciência. É você seguir uma jornada de autoconhecimento e transformação. Quem segue uma jornada de transformação... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? É que, na verdade, esse assunto ele tá um pouco até partindo um pouco mais pro técnico agora, mas eu vou falar com cautela para as pessoas entenderem. Tem vezes que eu atendo um cliente que ele fala assim, ó, dos 10 anos pra trás, eu não lembro nada. Nada. E eu penso assim, isso não é normal. Mas acontece. Vamos lá, vamos seguir. Confia no processo, tá? Confia. E aí a gente passa aqui meses, depois de um ano, por exemplo, ele fala assim, ó, nossa, agora eu lembrei. Foi um episódio que eu vivi aos 8 anos de idade que fez com que a minha mente apagasse tudo que eu vivi dos 10 pra trás. Mas só agora que eu desenvolvi minha inteligência emocional, meu autoconhecimento, eu consegui acessar aquela memória. Ou seja, depois que você desenvolve algumas coisas,
você consegue acessar outras. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, tá? Existe um brasileiro que acorda 4 horas da manhã, pega um busão, pega um metrô, um trem lotado, vai pro seu trabalho, ele inicia às 7 horas da manhã, ele fica até às 5 da noite, ele odeia essa vida que ele tem de trabalho, ele odeia o Brasil, ele ganha pouco, ele reclama de tudo, ele fala mal do governo, ele não realiza seus sonhos, ele vive uma vida realmente péssima. Só que ele não aprendeu ainda, e ele não identificou ainda, ele não tem consciência ainda de que ninguém amarra ele, ninguém tá com uma arma na cabeça dele dizendo assim, ó, é essa vida que você tá fadado a ter até a sua morte. Ele não entendeu ainda que ele é livre, não entendeu ainda que ele pode criar a própria realidade, e que se ele mudar alguns comportamentos, por exemplo, buscar conhecimento, ser humilde, pedir ajuda, aprender mais coisas novas, se ele mudar determinados comportamentos, ele não entendeu ainda que ele pode mudar a geração da família dele por completo depois daí. Que o filho dele vai ter uma vida diferente, os netos e a próxima geração vai ser diferente por causa da mudança que ele pode se propor a ter. Mas ele ainda não tem consciência de que pode mudar isso. Entendi. Essa de geração é incrível, né? Ô Will, eu tenho um filho de 3 anos, né? Para as mamães, né? Os pais que eles estão ouvindo esse nosso podcast agora. Eles vão pensar, tá, mas se eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar a vida do meu filho, a vida dos meus netos, o que eu devo fazer? Você falou ali que é até os 9 anos, né? De 0 a 12 anos? Principalmente de 0 a 12, 0 a 9. De 0 a 12. O que eu devo falar ou não falar pro meu filho para ele não ter essa convicção de que ele não vai conseguir dinheiro, para ele não ter essas travas, né, na consciência. Para ele crescer uma pessoa próspera, para ele conseguir, né, desenvolver essa mentalidade. Perfeito. Primeiro passo é você, pai ou mãe, se curar. E não tem como você treinar, não tem como o treinador treinar um time campeão, sendo que o treinador é um vencedor. Sim. É um fracassado, perdão. Sim, Então, primeiro, é você se curar, desenvolver em você uma mentalidade de crescimento, desenvolver em você a atitude positiva, uma mente aberta, e tá buscando aprendizagem continuamente, novos conhecimentos, para que aí sim, naturalmente, o teu exemplo vai arrastar o teu filho, naturalmente o teu exemplo vai ser soberano. Porque esse é o primeiro passo, sabe? E aí, é importantíssimo a gente olhar para essa questão de pais e filhos. Até na imersão metanoia eu falo a seguinte frase: infelizmente, qual é o preço que os nossos filhos vão precisar pagar por nós não termos nos desenvolvido? Qual o preço os seus filhos vão precisar pagar, os seus netos vão precisar pagar por você não ter acessado todo o seu potencial? Incrível. Por você estar cheio de medo, cheio de padrões limitantes, seguindo uma maldição hereditária que vem dos seus pais, um padrão destrutivo, você vai destruir também as próximas gerações se não mudar. Então isso é bem profundo. Mas faz sentido a pergunta? Nossa, total. Enquanto você estava falando, você tem uma capacidade... Eu não estou aqui bajulando, não. Eu acho assim, nós somos seres complementares. Pessoas precisam de pessoas. Tem uma frase que eu li uma vez no livro do Thiago Brunet que marcou a minha vida. Invista tudo que você tem em pessoas. Só não espere nada em troca. É porque realmente a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, acessa algo dentro de mim que vai passando assim... Eu vou para uma linha do tempo na minha vida. Enquanto você estava discorrendo, respondendo a resposta da Grace, eu voltei na minha infância. E eu lembro que eu sempre gostei muito de ler. Uma vez eu li um livro que falava a seguinte frase: quando você deseja algo do fundo do seu coração, todo o universo conspira a seu favor. E naquele momento, eu me apeguei tanto àquilo, e os meus olhos físicos eu enxergava uma realidade que era... Mas eu pensava, não, mas peraí, eu preciso desejar. Se eu desejar algo, tem que ser no fundo do meu coração, eu tenho que sentir. Como? Até então era impossível, porque na minha família nunca ninguém tinha saído de Itabuna, Bahia. Nunca, todas as pessoas estavam ali. Eu amo e honro, sou completamente apaixonada e honro as minhas origens e a minha família. Mas eu sabia que tinha algo a mais. Eu sabia que tinha que ter, a vida não podia ser só aquilo, acordar 4 horas da manhã, entrar numa empresa 6, trabalhar até 14, e pôr um trabalho que eu detestava, sabe? E eu lembro que eu falei, cara, Deus, então eu vou fazer minha parte. O como eu vou fazer? O impossível é contigo. E qual a probabilidade? Naquela mesma semana, uma pessoa se conectou comigo e falou que estava vindo morar em Brusque. Hoje é minha grande amiga Neiva Samara. Eu amo e honro sua vida. Gratidão, tá? E através disso eu mudei totalmente a minha realidade. Eu não posso mudar
quem veio antes de mim, né? A minha ascendência eu não consigo mudar. Porque talvez com as minhas atitudes, né? Talvez o comportamento. Mas a minha descendência, a partir da minha geração, eu consigo totalmente mudar através do conhecimento. Isso é incrível. Enquanto você estava falando, eu achei incrível o poder da autorresponsabilidade. Porque muitas pessoas provavelmente chegam para você sem ter a consciência. Você olha e fala, meu Deus, mas espera aí, ela ainda está no papel de vítima. Porque a culpa é do marido, a culpa é do governo, a culpa é do patrão, a culpa é sempre de alguém. Como tentar fazer com que essa pessoa fale, cara, peraí, não é o que aconteceu com você, como você reage, a responsabilidade está em sua mão. Você, como um mentor, qual o seu papel nisso? Como embutir uma consciência de autorresponsabilidade em uma pessoa? Excelente pergunta, Ariana. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que vítima não vence. Quem é vítima não vence. Vítimas são especialistas. Primeiro eu vou falar sobre o padrão de quem não é autorresponsável, que é vítima. É especialista em reclamar, especialista em colocar a culpa nos outros, e ainda fala assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Coloca a culpa no governo, na inflação, na economia. São especialistas em reclamar, colocar a culpa nos outros, são ingratos, não conseguem dar gratidão a ninguém, a nada, a vida, a Deus, a ninguém. E elas sempre acreditam que são os outros que erram e nunca elas. Então elas também não assumem, não confessam e por isso não mudam o comportamento. E aí olha que interessante. Analisando esse primeiro padrão, a gente já consegue analisar o segundo, que é como se tornar responsável. Se eu começo a colocar a culpa em todo mundo, eu olho para as pessoas como elas causadoras do problema e não eu. A culpa é do Lula, a culpa é do governo, a culpa é da economia, a culpa é de não sei o quê, a culpa não é minha. Se eu identifico que não é minha culpa, não é minha responsabilidade, também não tá comigo o poder de mudança. Agora, quando eu paro de colocar a culpa em todo mundo e percebo, né? É porque isso vai chegar a um ponto que vai cansar. Que a pessoa vai ficar a vida inteira patinando. Se você tá nesse padrão hoje, a sua vida não vai sair do lugar. E você vai patinar tanto que vai cansar. E quando cansar, você vai perceber assim, não, peraí. Se eu tô tentando mudar todo mundo, mas na verdade o problema não é as pessoas, e sim tá comigo o negócio, a situação sou eu, agora então, já que eu tentei mudar a vida inteira todo mundo, e nada deu certo, então é hora de eu mudar a mim mesmo. E quanto antes você identificar isso melhor, tem gente que vai identificar com 80, com 60, quanto antes melhor. E aí, quando você olhar pra si como o principal causador do problema, você vai perceber o seguinte, e quem já passou uma história de vida desafiadora, vai entender sobre isso. Todo problema que você criou, ele jamais é maior do que você. Porque você é o criador do problema. Então o problema não é maior do que o criador. O problema é sua criação, então nunca vai ser maior que você. Se você criou o problema, você foi o criador daquilo que se tornou um monstro, você é maior do que aquilo para resolver. E quando você identificar que você é maior do que aquele problema, e identificar que é só você quem pode criar aquela solução, e identificar isso com autorresponsabilidade, com humildade e com confissão. Essa palavra é extremamente importante, o confessar. O confessar, ele cura. Cura. Confessar que tenho sido um marido omisso, um pai de família preguiçoso, que tem entregado o mínimo para mudar de vida, que tem ficado na zona de conforto, acomodado. Quando eu confessar que tem sido uma esposa desatenciosa, uma esposa que tem sido muito pouco presente com os filhos, quando eu confessar que tem sido um profissional bem meia boca, bem medíocre, quando eu confessar o meu principal erro, que eu mais tentava esconder até então, tentava esconder de todas as formas, quando eu abro isso de uma vez por todas e confesso, aqui a minha vida acaba de mudar. Eu tô assumindo um contrato com o meu novo eu, porque eu nunca mais vou ser o mesmo. Uau. Depois que você confessar, você nunca mais vai ser o mesmo. Você falou agora o meu novo eu. É verdade que nos momentos mais difíceis da vida é que a pessoa desperta e encontra o outro eu? Ou não? Isso geralmente acontece. Isso é bem legal essa pergunta, Gleice, porque existem duas formas de mudar, né? Que nem já dizia a nossa avó, pelo amor ou pela dor, meu filho. E aí, o que seria amor e dor? Amor, consciência. Quando a gente toma consciência de tudo que pode ser ainda melhor, a gente muda. Ou pela dor, que aí é um caso onde a pessoa precisou chegar no fundo do poço, e esse fundo do poço doeu tanto que trabalhou nela competências que ela não tinha desenvolvido até então, que é, por exemplo, humildade,
reconhecimento das falhas, saber que não é mais que a força do braço, porque eu tentei a vida inteira de todas as formas, sempre pedir ajuda, achando que eu seria suficiente pra fazer tudo sozinho, e nunca deu certo. E agora eu me vejo no fundo do poço, sem saída, e pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Com muita humildade no coração, eu não sei o que fazer mais. Então, nesse momento, fundo do poço, acaba de trabalhar em você o pré-requisito pro crescimento, que é a humildade. Uau. Então, algumas pessoas vão precisar chegar a uma dor extrema pra mudar. Só que outras vão mudar com a tomada de consciência. Mas, geralmente, a maioria olha só, eu até falo sobre isso. Vai ser necessário, infelizmente, o papel do divórcio em cima da mesa para as pessoas mudarem o comportamento. Infelizmente, vai precisar, tá? Um laudo médico, um diagnóstico terrível em cima da mesa para as pessoas mudarem seus hábitos em relação à saúde, em relação à qualidade de vida. Infelizmente, vai precisar de um choque muito grande para que tire ela de um estado de inconsciência, um estado automático. Esse choque vem para fazer assim: meu Deus, só agora que meus filhos começaram a entrar nas drogas que eu percebo como eu fui um pai omisso. E meio que é pra assustar, entende? O baque da vida, o fundo do poço, é meio que pra te tirar de um estado de inconsciência. E quando vem dolorido mesmo, dói. Porque é pra dar um choque pra te tirar daquela direção, mudar o caminho. Você falou sobre mudar comportamentos, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. No seu ponto de vista, existe um conhecimento, existe um comportamento. O seu conhecimento, ele vai te levar em vários lugares. Muitas portas serão abertas para você, para mim, através do que a gente sabe. Porém, essas mesmas portas, elas só continuarão abertas pelo seu comportamento. Aonde entra a inteligência emocional nisso? Olha, excelente pergunta. Acredito que essa porta ela vai abrir de alguma forma, mas para ela se estabelecer o que precisa, é isso? A tua pergunta? Isso aí. Tá. Porque isso, só para complementar, nós não aprendemos na escola. A gente não aprende sobre gestão da emoção, sobre parar de olhar para o mundo de fora e olhar para o mundo de dentro, porque vamos partir do princípio. É o meu ponto de vista, se você discordar, você tem total liberdade. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Nós, Deus, essa consciência, que aqui a gente não fala sobre religião, essa consciência que é onisciente, onipresente e onipotente, ele criou todas as coisas. Nós não somos criaturas dele? Somos criaturas, certo? Somos. Ok. Na escola, no meu ponto de vista, existe um erro aí crucial que vem se há décadas e que está matando gerações. Você aprende sobre tudo do mundo de fora. Cadê dentro da escola, desde criança, falar: ei, peraí, você pode ter o melhor diploma na melhor faculdade do mundo, mas se você não souber olhar para dentro de você e gerenciar suas emoções, de nada adianta. Porque você pode morar em casa de milhões e mendigar o pão da alegria. Dormir em cama de milhões e ter que tomar Rivotril para dormir. Entendeu? Não é sobre ter, é sobre ser. Isso a gente não aprende em escola tradicional. Isso não é só uma falha no Brasil, é uma falha do mundo. Eu até acredito, eu vou até além, tá, Will? Eu acredito que foi um erro crucial nós não estudarmos a pessoa mais incrível que passou nessa dimensão. Não é sobre religião, ele passou como homem. Existem mais fatos históricos da felicidade dele do que de qualquer outro escritor. Os códigos que esse homem deixou para que nós não ficássemos prisioneiros do passado, para que nós soubéssemos onde estamos e para onde fomos. Sobre perdão, amor, sobre gerenciar as emoções. Ele foi o maior psicólogo que já existiu. Sabe de quem que eu tô falando? Jesus Cristo, né? Muito bem. Então, qual o papel da inteligência emocional? Porque o seu trabalho hoje é lindo, é digno de aplausos. Porque o que você faz com a pessoa? Você fala: cara, você tá aqui, olha só, eu vou te ajudar. Para de olhar para fora. Não é quanto você tem no banco, isso é um detalhe. Quando você muda aqui dentro, quando você gerencia aqui é a maior empresa. Esse é o seu trabalho. Ajudar a pessoa a se conectar com a verdadeira essência dela. Porque o amor não é algo para se buscar. O amor é um estado da alma. Todos nós viemos da mesma fonte. E no decorrer da nossa vida, você mesmo explicou isso aqui, aprendi com você, nós fomos o quê? Sendo programados. Várias pessoas foram deixando programas em nós. E o seu papel é pegar essa pessoa, desprogramar aquilo que não faz sentido para ela e colocar uma nova programação, onde ela vai aprender o quê? A controlar, ter inteligência emocional. Nossa, Passo a palavra para ti. Essa definição dela já respondeu tudo, né? Não, eu quero aprender com você. Mas se eu puder ainda complementar depois de tudo isso, Ariana, olha que interessante. Tem um conceito que diz assim, ó: o mundo vai te perguntar quem é você. E se você não souber, o mundo vai te dizer. Só que o mundo, ele vai errar todas as vezes que ele buscar definir quem você é. Porque o mundo sabe muito pouco a teu respeito.
Afinal, não foi ele que te fez. Uau. Se eu quero entender qual o propósito dessa invenção, eu preciso perguntar para quem a fez, para o inventor. Então, se eu quero identificar quem eu sou e para que eu sirvo e para que eu fui feito, preciso perguntar para o autor desse projeto, que é Deus. Então, quando nós não sabemos quem nós somos, a forma de identificar essa resposta é buscando perguntar para quem nos fez. Então, quando você busca conhecer quem é esse tal desse Deus, você descobre quem você é. Só que aí, tem pessoas que vão relutar em relação a isso, até por definições erradas sobre esse conceito, e enfim, que aprisionam, que faz as pessoas limitarem esse conceito, fazem dificultar esse conceito, embora seja muito simples. Deus é muito simples, relacionamento com ele é muito simples. A gente foi criado para ter esse relacionamento diário. Mas quanto mais a gente se distancia desse plano original de entender quem nós somos através dele, que ele nos fez, mais a gente vai se apegar aos rótulos do mundo. Então esses rótulos são uns post-its que são colados sobre a gente, do tipo assim, o baixinho, o fraquinho, a burrinha, não sei o quê, incapaz, a medrosa, a tímida, a envergonhada. Vai receber vários post-its do mundo sem nunca nem saber quem você realmente é e do que você realmente é capaz. Porque o mundo, as pessoas, enfim, principalmente aquelas que não querem o teu bem, elas vão querer limitar 3 coisas na sua vida. E a gente pode chamar de o mundo, ou a gente pode chamar de o diabo, a gente pode chamar de a força do mal, pode chamar o que quiser. A oposição, o negativo. Vai querer trabalhar dia e noite para mudar a definição de 3 conceitos sobre você. Primeiro, a definição sobre quem você é. A força do mal vai trabalhar dia e noite para tentar mudar a definição de quem você é, para que você se perca e não saiba quem você é. Segundo, ele vai querer colocar limites sobre a sua capacidade. Então ele vai querer alterar quem você é, vai querer alterar a capacidade que você possui e vai querer limitar o teu senso de merecimento, para que você duvide do quanto você merece, para que você duvide do quanto você é capaz, para que você duvide de quem você realmente é. E aí, o trabalho de Deus e o trabalho das pessoas boas desse mundo que estão a favor de Deus lutam também dia e noite para mudar nesse mundo o conceito de quem as pessoas são, do que elas podem e do que elas merecem. Incrível! E talvez nós aqui, como meros sobreviventes, né? Nós aqui, que nós possamos fazer isso, né? E eu acho que esse é o nosso papel. Com a nossa mínima força limitada, mas esse é o nosso trabalho. Uau! Cara, você foi falando agora e a minha mente voltou aqui uma coisa que... Tem 3 anos e meio que você estuda, né? 3 anos e meio que você saiu do ponto A e chegou no ponto B. Você suportou todo o processo. Você falou aqui uma frase, que nós somos das frases, né? Confie no processo. Confie no processo. Confie no processo. E é engraçado quando você falou sobre crença de identidade, porque eu já fiz vários cursos nesse segmento, sou apaixonada pelo estudo da mente humana. Eu até brinco assim, se existe alguém que é mais fascinada do que entender sobre o funcionamento da mente do que eu, assim, é sério, eu acho que eu já fiquei 7 dias sem dormir, 24 horas estudando, porque eu falava, cara, não é possível. Quer dizer que eu quero, conscientemente, eu quero isso, mas eu nunca vou ter o que eu quero, é o que eu sou. Eu tenho que morrer e nascer de novo, me juntar, enfim. E quando ele falou, Grace, sobre a crença de identidade, eu até me emocionei, porque eu lembrei de algo que não faz muito tempo, faz pouco tempo. Cara, uma pessoa me mandou um áudio me acusando de coisas terríveis, coisas que eu não fiz, sabe? A pessoa criou na mente dela uma história e me mandou um áudio, eu abri na frente da minha filha. Aquilo mexeu tanto comigo. Olha como muitas vezes o nosso conhecimento nos trai. Aquilo pra mim foi como se... Acho que se ela tivesse me batido, não tinha doído tanto. Porque ela não me deu a chance de me defender. Ela, não sei... E mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, é uma pessoa que eu amo, que eu idolatro, que sabe, que vive o que eu sei que eu vou viver. Mas naquele momento, aquelas palavras foram tão duras. Mas, cara, você sabe o que é você ser totalmente acusada de algo e não ter nem a chance de se defender? De uma coisa que nunca nem passou pela minha mente fazer. Eu esqueci quem eu era. Eu chorei. Grace, eu chorei todas as lágrimas que eu tinha pra chorar. Eu chorei um dia, eu chorei 2 dias. No segundo dia, meu marido entrou no quarto e falou assim, eu não tô mais te conhecendo, essa não é você. Você vive dizendo que a opinião dos outros não pode te... uma crítica não tem o poder de te exaltar e nem te destruir. Cadê você colocar isso em prática? Cara, virou a chave. Eu levantei, olhei no espelho e falei, cara, não é sobre mim. Eu falei, uau!
acusou de algo que é sobre ela, tá mal resolvido dentro dela. Você só dá aquilo que você tem e eu só pego aquilo que me convém. Então, dentro de mim, existe algo que eu ainda preciso limpar e resignificar, porque em algum momento aquilo me atingiu. Se aquilo me atingiu, tem algum programa que validou o que a pessoa disse, no sentido de: olha, tá vendo? Você não vai ser aceita. Olha, tá vendo? Você gosta tanto dessa pessoa, mas você não merece, sabe? Você, como esse treinador, uma pessoa que passa por isso hoje. Eu me coloquei no papel de vítima, lógico, 2 dias. No terceiro, eu levantei e falei: deu? Isso aqui nem combina comigo, né? E assumi novamente o controle da minha vida, perdoei, porque o perdão nunca diz respeito ao outro, é a mim, entendeu? O que eu desejo pra ti cria a minha realidade, então perdoei. Entendi que isso estava dentro da mente da pessoa, não era sobre mim, era o que ela faria, não sobre mim. Mas assim, me machucou, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho. E alguém que não tem, que ainda não tá nesse nível de consciência, o que você teria pra dizer sobre isso? Eu acho que sentir, todos nós vamos sentir. E eu quero ser o mais real e verdadeiro possível aqui. Não posso maquiar dizendo que quem tem inteligência emocional não vai sentir. Que seria uma mentira. Na verdade, todos nós vamos sentir uma crítica, a gente vai sentir quando alguém vai contra, a gente vai sentir quando alguém não apoia. Só que aqui que tá o ponto. Não é sobre não sentir, mas é sobre o quanto a gente vai reagir de forma rápida. Uau. Àquela ofensa. Tem um livro, o que eu poderia dizer até pra quem tá aqui nos ouvindo, né? Tem um livro que ele vai explicar muito sobre isso, Ariana, que meu Deus, esqueci agora. A Isca de Satanás. A Isca de Satanás. A Isca de Satanás? Lembrei. A Isca de Satanás é o nome desse livro. Ele fala sobre o gatilho da ofensa. Resumindo o que esse livro fala. Ele fala que existe uma isca que está sendo lançada pra você em todo o tempo. As pessoas que estão com inveja de você vão te lançar iscas. O que é uma isca? Um comentário é uma isca, uma crítica é uma isca. E ele fala assim, ó, não morda a isca. Porque existe uma isca que se você morder, ela vai tirar o pior de você. E esse pior de você as coisas estavam boas e você acaba se transformando, porque ela tirou de você o gatilho da ofensa. Então tem pessoas que vão lançar algumas setas e você não pode pegar, porque isso vai desencadear dentro de você o gatilho da ofensa. E essa ofensa vai penetrar teu coração. E o que a palavra de sabedoria diz? Acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Guarde seu coração. Quando alguém lança alguma coisa, isso vai com alguma estratégia pra tentar penetrar o meu coração. Não morda a isca. Porque se ele conseguir fazer com que você morda a isca, ele vai tirar o pior de você, que é a ofensa que vai direto ao coração. Uau. Essas palavras. Só que não é simples não, tá? Na prática incrível. Não é simples não. Aí por isso, né? Tá todos os dias se alinhando, porque... Will, você já passou todos esses anos, né, treinando pessoas. Você já encontrou alguém que foi um desafio pra você, que você te instigou? Alguém te perguntou alguma coisa que você não soube ou que te instigou a procurar conhecimento, a estudar mais, poxa, eu não sei isso aqui, o que eu vou fazer? Tipo, em todos esses 3 anos, né, de trajetória, alguém já te fez? Você já passou por um desafio desse tipo? Ou não? Já, na verdade, isso acontece com muita frequência, assim. As pessoas trazerem uma questão que pra mim eu não sei, é novidade, e eu fico assim, nossa, isso nunca tinha acontecido. Ou às vezes a pessoa nem se percebe, mas ela fala algo que eu aprendo com a história de vida dela, assim, que eu penso, uau. Então isso acontece com frequência. Mas uma das coisas que mais, foi um caso assim, que mais virou a chave pra mim, foi quando eu se conectei com uma cliente que ela tinha sucesso profissional, uma condição financeira muito boa, e ela era extremamente inteligente. Então, pra mim, foi um dos casos mais desafiadores até hoje, né? Porque eu penso assim, poxa, mas o que essa pessoa precisa? Primeiramente, por que ela veio aqui se ela tem tudo bem? Enfim, na minha visão, eu achava que ela tinha tudo, porque ela tinha uma condição boa, ela tinha um nível profissional bom e ela tinha uma vida razoavelmente boa. Só que, na verdade, ela não tinha a essência das coisas. Ela é uma pessoa que não conseguia ver o prazer na vida dela, não conseguia ser grata por tudo que ela tinha. Parecia que tudo que ela conquistou meio que não valia nada. E aí eu comecei a perceber, nossa, realmente agora eu vou ter que estudar ainda mais do espiritual, porque o que é que explica um comportamento desse? Então pra mim isso foi desafiador na época, que eu ainda não era tão assim essa busca do espiritual. Eu era muito voltado ainda à ciência, às ferramentas de comportamento humano, eu não entendia esse todo. Depois que eu entendi esse todo, eu pensei, ela tem tudo, mas ela não tem a base. Por isso que ela é uma pessoa perdida. E aí, assim, isso foi um caso que eu lembro, assim, que abriu minha mente.
E aí, o que isso desencadeou? Não querendo expandir muito aqui o meu comentário, mas o que desencadeou? Agora eu entendo. Por que tem pessoas que têm vários diplomas e não contra quem tem diploma? Mas por que tem gente que tem tanto conhecimento, mas não consegue fazer isso germinar, não consegue transbordar, não consegue fazer isso fazer diferença no mundo? Tem um conhecimento pra si só, mas não consegue aplicar. Porque falta um toque, algo a mais. E eu fui buscar entender o que é esse algo a mais. Entendi. E esse algo a mais é? Boa pergunta. O que será esse algo a mais? Esse algo a mais, na minha visão, respondendo isso, seria um senso de propósito. Proposta. O que é um senso de propósito? O que é isso? É uma vontade de fazer algo além de si mesmo. Eu quero muito crescer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma pessoa que pensa assim, eu quero muito crescer. Eu quero muito crescer porque eu tenho viagens para realizar, eu tenho um carro, a casa nova, o apartamento na praia. Ainda não é isso. Tudo bem, você tem ambição. Ambição é o primeiro passo. Você vai buscar crescer, você vai buscar se desenvolver porque você tem ambição de realizar. Só que você ainda não entendeu o que é senso de propósito. Senso de propósito é quando o que você quer vai além de si mesmo. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver e prosperar tanto para que o meu dinheiro abençoe projetos. Para que o meu conhecimento leve luz aonde tem escuridão. Para que a minha boca encoraje pessoas. Agora eu entendi o que é senso de propósito. É quando o que eu busco é para beneficiar a mim e vai beneficiar a mim, só que não vai parar em mim, vai além de mim. Então, quando se fala de prosperidade até, né? A prosperidade não é o quanto você tem para si, é o quanto você abunda, é o quanto você serve. O povo judeu acredita nisso. O povo judeu é o povo mais próspero da terra. Eu estava conversando com um judeu há 3 meses atrás. E ele falou, o povo judeu acredita, e é o povo mais próspero da terra, que a prosperidade não é o quanto você tem para si, mas quanto você serve ao próximo. A medida de prosperidade de alguém é medida pelo quanto ela serve, não pelo quanto ela tem. Então, quanto mais a gente serve, quanto maior o nível de propósito, maior será o nível de prosperidade. Quanto maior o nível de servidão, maior será o nível de força que Deus vai te dar. Quanto maior o nível de você levar conhecimento, mais sabedoria Deus vai te dar. Então, quando se busca uma causa de ir além, Deus te capacita mais do que nunca para tudo que você quer, né? Então, com isso, podemos concluir que você descobriu o seu propósito. Concluí que descobri meu propósito, mas falando desse caso dessa pessoa que foi bem desafiador pra mim naquele momento, que eu não entendi o porquê que ela tinha tudo e não tinha nada, porque ela não tinha um senso de propósito. Ela não tinha uma causa do porquê aquilo ali. Ela não tinha uma causa do porquê viver que ia além dela mesma. Entendi. Ela tinha só planos vazios. Não tinha um senso de propósito. E isso mudou tudo. Ô Will, por que o nome do teu projeto, a tua mentoria, é Metanoia? É um nome especial? Surgiu de algum desafio? Algo que Deus colocou no teu coração? Por que Metanoia? Metanoia, na verdade, é uma palavra que vem da origem do grego, que significa mudança e renovação do entendimento. Mudança e renovação da mentalidade. Então eu penso o seguinte, é isso que acontece dentro do treinamento, a mudança de mentalidade, mas também porque tem um fator muito espiritual aí, da metanoia, é o que, quando Jesus pregava, ele pregava sobre metanoia. E quando Jesus falava sobre metanoia, o que significa também, assim, na parte mais espiritual da palavra? Significa arrependimento. E principalmente troca de atitude. Então quando alguém pecava e vinha diante de Jesus falar assim, eu pequei, me perdoa, e vinha meio que choramingar, ele falava assim, tá tudo certo, vai e segue em paz. Só que troca a sua atitude. Então, ele queria muito que as pessoas trocassem atitudes depois dali e não voltassem mais para o mesmo caminho do pecado, o mesmo caminho do erro, mas que fossem diferentes. Então, essa metanoia, vindo da origem também metamorfose, é meio que mudar a forma. Metamorfose é usado mais no reino animal, assim, dos insetos, que é quando a borboleta deixa de ser lagarta e se torna borboleta. Ela mudou a forma. Então, metanoia significa mudar a fórmula. É uma renovação tão profunda ao ponto de você não conseguir nem pensar como era antes. Tipo assim, ao ponto de você olhar pra tua versão passada e sentir um sentimento assim de incompatibilidade. Se você era da balada, da festa, olhar pra você e sentir nojo de quem você era. De tanta tamanha mudança. Você não se reconhecer como era. Morrer para o velho e viver para o novo.
Exatamente. Me veio muito forte Romanos 12:2. Cara, quando o apóstolo Paulo falou, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a partir da renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nossa, essa Muito fala dela foi bom. E muito o pontual. maior exemplo de mudança de mentalidade que existe até então, que eu já estudei, foi o próprio apóstolo Paulo. Porque antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Ele matava, ele perseguia cristãos. Porque era o programa que rodava na mente dele. Olha, tá vendo aquele que foi crucificado? É um bandido. E de repente ele tem um encontro com Jesus. Por que persegues o meu povo, Saulo? Saulo fica 3 dias cego, olha para dentro, acredito eu, metaforicamente falando, se conecta com o ser dele e com a mesma intensidade que ele combatia, ele passou ao quê? A difundir, a falar, gente, é real. Esse cara é incrível, é real. 13 cartas ele escreveu na Bíblia. Foi o cara que mais livros escreveu e que deixou um legado. Até aqui eu quero falar, quem quer entender um pouquinho da mente humana, gente, livros de Romanos é assim, ó, um manual. Porque a Bíblia não é sobre religião, não é verdade? A Bíblia é sobre religião? Não. A Bíblia é o manual da vida. O manual da vida é a carta de um pai para um filho. Uau. Simples assim, né? É incrível, né? E hoje você estuda muito a Bíblia, né? Eu acompanho você no Instagram, eu acho incrível a forma com que você realmente você tem muita facilidade para passar os conteúdos. Você pega assuntos complexos e você passa de uma forma tão natural que faz a gente viajar, né? E no que a gente está viajando, a gente está criando novos caminhos neurais e a coisa começa a fluir, né? De dentro para fora. E quando realmente hoje você entende que não tem como fugir disso, porque uma pessoa te procura, você fala do físico, você fala do mental, mas também você fala muito sobre o espiritual, né? Exato, exato. Que nem eu falei, tem que estar equilibrado entre corpo, mente e espírito, né? A tricotomia do ser humano. Porque tem momentos que não vai ser só sobre padrão de comportamento, sobre o que a pessoa viveu. Tem momentos que realmente vai ser algo espiritual que ela precisa entender de uma forma diferente. Então, com certeza, eu entendi que realmente essa é a base, Você pode conversar com qualquer pessoa. Vou citar até um exemplo aqui, o próprio Paulo Vieira. É um dos profissionais hoje que, na minha opinião, é o número 1 do mundo. Ele é incrível. Número 1, número 2 do mundo, ele e Tony Robbins. Mas vamos dar um exemplo. Muitos têm falado que eles têm se tornado o número 1 do mundo. São quase 3 décadas de desenvolvimento humano. Milhões e milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas ele já treinou, acompanhou. E ele, a cada vez que... Eu tenho acompanhado ele nos últimos 4 anos pra cá, mas a cada momento que ele se torna mais sábio, que ele chegou ao ápice do conhecimento depois de tanto tempo desenvolvendo pessoas, parece que cada vez mais ele tá indo pra vertente do espiritual. Porque quanto mais inteligente ele se torna sobre a mente humana, mais inteligente sobre o padrão de comportamento, mais ele entende que tem a ver com a causa de Deus. Tem a ver com a base. Mais ele tem se posto a estudar sobre isso. O que é que explica? Quanto mais inteligente ele tem ficado, mais ele tem entendido o que é o espiritual. Se esse cara que tá anos-luz à frente, que é referência mundial, tá nesse nível, é óbvio que eu não vou ser hipócrita de estudar ferramenta científica apenas um padrão racional, porque vai além disso em alguns momentos. Não posso ignorar o científico, mas eu também não posso acreditar que seja só isso. Por isso que na minha humilde opinião, sem querer ir contra ninguém, alguém que ainda segue apenas a ciência tá muito limitado. Porque, por exemplo, um milagre ele não segue regras. A ciência segue regras exatas. Mas o milagre não segue. O milagre segue impossibilidades e segue um quesito chamado fé. Existem 2 pontos que produzem o milagre: fé e uma impossibilidade. Como é que eu vou seguir uma impossibilidade e acreditar que aquilo vai dar certo? Fé. E qual a definição de fé para você? Fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção daquilo que não se vê. É uma crença absoluta em algo que não tem explicação em palavras. A fé é algo muito interno de cada um, né? E é muito engraçado, porque hoje a gente vê a ciência se render, né? Hoje a ciência comprova a existência de algo maior. Eu acredito que você atribui o nome de Deus, eu atribuo de Deus, você também de Deus, né? Mas vácuo quântico, centelha divina, o todo, energia, matriz holográfica, não importa o nome. Hoje a ciência prova, inclusive nós temos grandes cientistas como Joe Dispenza, como Bruce Lipton, a biologia da crença, que prova que existe no universo algo maior que rege isso tudo. Então, por isso que é essa conexão. Por isso que você pode ter todo o conhecimento
técnico do mundo. Mas chega um momento que você fala, não, peraí, eu vim da fonte do amor. Lembra a frase que eu te falei? O amor não é algo para se buscar. Porque quem é Deus? Deus é amor. O que Jesus mais pregou durante essa experiência dele aqui na Terra? Amor e perdão. O amor não é algo para se buscar, ele é um estado da alma. No seu ponto de vista, é correto afirmar, então, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que nós também somos deuses? Olha, essa pergunta é bem complexa. Na verdade, tem uma Porque aí já vai pra crença, né? Vai pra crença de cada um. Mas nessa vertente que a gente tá falando aqui sobre o universo, sobre como criar a nossa realidade, sobre Deus, que não tem como se fugir disso, independente da denominação. Olha, eu acredito, somos seres espirituais vivendo um plano humano, que tem a sua média de seus 80, 90 anos. A média do Brasil hoje tá 70, 90, uma coisa assim, né? Então, e depois daqui vamos voltar pro plano que é o nosso original espiritual. E eu vou te fazer uma pergunta que vai mais além, que eu sei que você gosta de desafio. Ele gosta de desafio, tá, Grace? Ele gosta, eu vejo no olho dele. Você não fica confortável na sua zona de conforto. Você gosta de coisas que te façam realmente usar a mente. Eu tenho alguns cursinhos aí de PNL, você olha pra pessoa, Boa. você já... Vamos lá. No seu ponto de vista, qual o sentido da vida? O que nós viemos fazer aqui, nessa experiência chamada vida? Nossa, que pergunta mais profunda, tá? Na verdade, isso é muito individual, né? Muito. A cada pessoa e... Mas eu perguntei pra você. Tá, na minha opinião, sentido da vida. Na minha humilde opinião e o que eu acredito sobre mim é buscar entender mais sobre quem é o meu criador. Uau. E o que ele tem de planos pra mim. Porque, na verdade, ele vai te direcionar. Não é possível que você... Olha que interessante, tá? Tem um objetivo pra cada coisa. A natureza tem um objetivo, o reino animal tem um objetivo, os insetos, a atmosfera, né? A gravidade, ela serve pra cada... Tudo que tá hoje na natureza serve pra alguma coisa. Até a gravidade serve pra um quesito específico de funcionamento no mundo. Não é possível que a criação principal não teria aqui um propósito, não teria aqui um pra que serve. Então, na minha opinião, pra que serve a vida? Pra eu ser aqui uma partícula de Deus, na minha humilde... Nossa Senhora, na minha humilde definição, porque quem somos nós pra buscar... É só pra gente buscar um espelho dele, digamos assim, né? Eu buscar ser uma partícula de Deus mais próximo possível do que ele foi quando ele esteve aqui. Uau. E ser uma demonstração de amor em um mundo de tanta exclusão, de um mundo de tanto ódio, rancor. Ser uma definição de amor o mais próximo possível com Deus. Na minha opinião, esse é o caminho do pra que serve a vida. Porque depois que isso aqui acabar, eu acredito, né? É a minha crença que a gente vai pra eternidade e lá vai ser tudo lindo. Mas enquanto a gente tá aqui, existem desafios e a gente tem que buscar trazer aqui o mais possível do céu pra cá. A gente buscar fazer dessa terra, que é um desafio, o mais parecido possível com o céu. A gente buscar ser o mais parecido com ele, para que as pessoas também tenham uma vida mais leve, né? E também busquem estar lá com a gente na próxima. É uma aula, né? É uma aula. Ô, Grace, fala aí, tem presente pra ele? Tem Amiga, presente? Tem. Fale-me tudo. Temos presente. Como todo mundo sabe, a gente já falou aqui, o podcast, né, o Infinity Cast, é patrocinado pela Infinity Vest, a nossa marca de camisetas, minha e da Ariana. E a Infinity Vest trouxe um presente pra você. Eita. Com muito carinho, tá bom? Uau! Adoro! Muito obrigado. Eita! Vou abrir, já né? Vamos Pode lá, abrir, né? vamos lá. abre, lógico. Modelo Se eu já não aí, vou ó. usar aqui mesmo. Ah. Mostrar lá, né? Eita, isso aí. Mostrar aqui. Mostrar aqui. Muito obrigado. Ó, falou de Jesus, falou dele. Falou, Jesus. Vocês Muito já obrigado. acessem aí esse site aí, ó. Acessa, vamos ver essa marca exclusiva. Vista o seu propósito. Não é isso, Grace? Exatamente, a Infinity Amiga, que Vest. papo de milhões é esse, hein? Tá Papo de cansada? Não, tô Eu cansada. ficaria aqui uns 2 dias, sério, assim, só traz água, vai, continua, porque os fainos, downloads vão baixando, ó, pra aqui. Eu acho que eu nunca peguei tantos códigos aqui, ó. Vou transformar isso aqui num e-book e vou mandar pra você, tá? Vou transformar aqui, ó.
Vou transformar isso aqui num e-book, todos esses códigos aqui, depois eu mandar esse e-book pra você. É muito surreal. A sutileza e a profundidade do que ele ensina, né, do que ele fala, a coerência, Cara, é incrível. A Liana falou em e-book, então queremos saber. Como está por vir um livro ou não? Quais são os planos, seus planos? Então, a primeiro momento, o que eu tenho como um projeto que já está praticamente prestes a ser lançado é um infoproduto, um curso gravado. Livro, eu tenho participação em um livro em coautoria, fiz em 2022, mas vai ficar como um próximo projeto, vem em breve. Mas o que tem como próximo passo agora é um infoproduto sobre comportamento humano. Uau. Interessante. E Will, conta pra gente, qual que é a sua próxima mentoria? A próxima mentoria, que seria a imersão, ela vai acontecer dia 14 e 15 de junho. Então é daqui a pouquíssimos dias, a imersão presencial de 2 dias. Eu já tô lá, viu? Você também, amiga. Eu também, óbvio. Quero aprender. Qual que é a cidade, Will? Aqui em Brusque, e pra quem é de Brusque, no Triotel. Mais específico, no Triotel em Brusque. São 2 dias, 14 e 15, sábado e domingo, pra muitas viradas de chave. É isso aí, pessoal. Pra quem quiser saber mais, a gente vai deixar o QR Code no Instagram do Will na tela. Vocês vão lá no Instagram dele, deem uma olhadinha, curtam os stories, que ele vai estar postando tudo lá da próxima imersão, né, Will? É isso. Você falou muito aqui em resignificar, né? Em resignificar. Porque o passado a gente não pode mudar, mas a gente pode dar um sentido diferente, né? Uhum. Uma pessoa, vou dizer por mim, tá, Grace? Vou dizer por mim. Na minha infância, eu escutava muito da minha mãe o seguinte: olha, para ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que ser na força do braço. E eu sempre, conscientemente, queria prosperar de todas as formas. Mas todas as vezes... Gente, eu conheci Bitcoin a R$600, tem noção? R$600, a primeira vez que eu vi a palavra Bitcoin. Comprei alguns. Eu te pergunto, existiria a possibilidade de eu prosperar se eu não tivesse mudado essa crença de para ganhar dinheiro tem que ser na força do braço? Não teria possibilidade. Seria desafiador demais. Mesmo que você conseguisse ganhar pela sorte, você ia dar um jeito de perder. Exatamente isso. Vou só explicar então por que isso acontece. Por que hoje mais de 85% a 90% das pessoas que ganham na Mega Sena ou em jogo de loteria perdem? Porque elas só podem possuir aquilo que elas têm capacidade de administrar. Tem um livro do Napoleon Hill que fala... não sei se é Ciência de Ficar Rico. Não sei exatamente agora o nome do livro, mas ele fala assim, ó. Se você distribuísse todo o dinheiro do mundo de forma igual para os 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra hoje, em cerca de pouco tempo o dinheiro ia voltar para as mesmas mãos. Porque é sobre mentalidade. Porque é sobre a mentalidade, a capacidade de produzir riqueza e não sobre as oportunidades da vida. Então, ter uma crença fortalecedora e uma convicção de que isso é positivo, de que é pra você, de que você merece, é a base pra conseguir. Porque a gente só pode ter aquilo que a gente se sente merecedora, né? Exatamente. E eu tô trabalhando muito isso em mim. Muito, muito, muito. Chegou um ponto que eu falei, não, eu não aceito isso. Eu honro meu passado, mas eu decido libertar o meu presente. Eu não aceito mais que pra poder eu ter dinheiro, eu tenha que estar me matando. E assim, ó, foi muito desafiador. Grace, ano passado, eu passei por situações que aos olhos humanos, assim, inclusive muitas vezes eu falei assim, cara, não tem mais jeito. Sabe assim, ó, disso tudo que você faz dá errado, mas eu tava muito que inconsciente me colocando no papel de vítima. E eu tive que realmente chegar ali no fundo do poço, como você falou, pra assumir a autorresponsabilidade e falar, cara, eu cheguei aqui e só eu me coloquei aqui, eu tenho que sair daqui, é eu e Deus, entendeu? E realmente pagar o preço, confiar no processo, como você disse, confie no processo, essa frase agora já fez. Eu sou das frases, viu? Eu sou das frases. As pessoas vão me falando, eu vou confiar no processo para dar uma virada de chave e mudar a minha realidade. E quando eu assumi essa responsabilidade, foi rápido, sabe? Porque eu já vinha de muita dor. Mas todos os dias, quando eu levanto, eu aprendi isso com o Paulo Vieira também, tá? Eu tenho ali o meu momento de estar trabalhando as minhas crenças, de dizer eu mereço. Inclusive, que quando a gente começou esse podcast, você falou, uau, ela falou tantas coisas que eu falei, meu Deus, será que é mim? Mas eu recebo, não foi? Ele falou assim, mas eu recebo. Ou seja, aí eu pensei, eu falei, cara, que incrível. Ele tá trabalhando o merecimento dele, né? Porque se você só pode ter aquilo que você se sente merecedora,
tá dentro de você, né? Olhar no espelho e se autoafirmar. Não é pelo seu ego, mas é para entender que você é uma criatura, você é filho da criação e que você pode ganhar dinheiro de várias outras formas. O Napoleão Hill tem um livro, você já leu Quem Pensa Enriquece? Ah, era desse livro que eu tava tentando lembrar. É Perfeito. incrível, ali ele fala. É uma ideia, você pode ter uma ideia quando você muda de ambientes, de conexões com pessoas. Gente, é uma ideia que se transforma em realidade, o extraordinário acontece. Os Segredos da Mente Milionária também traz essa mensagem. Exatamente. Sobre programação, né? Programação, Eu lembro, foi um dos primeiros livros. Você merecimento. também, esse livro marcou muito sua vida também, né? Eu Fala um comentei sobre pouquinho ele. pra gente. Segredos da Mente Milionária, ele fala que, na verdade, dinheiro não é sobre as oportunidades, mas sobre uma condição interna da mente. O quanto você tá habilitado. E ele fala exatamente sobre essa questão, né? De que ele conta até uma história, falando que uma moça tava cortando o frango ao meio. E aí o marido perguntou, por que você corta o frango ao meio pra botar pra cozinhar? Sim. Ela falou, não sei, porque minha mãe fazia assim. Aí a mãe tava cortando o frango ao meio no jantar e perguntou, ô sogra, por que você corta o frango ao meio pra colocar pra cozinhar? Eu não sei, porque minha mãe fazia assim. Até que foram na casa da avó no domingo e perguntaram por quê. Aí a avó respondeu, porque naquela época a minha panela era pequena. Então ele fala que a gente acaba pegando padrões limitantes da nossa geração passada, da época da avó, e usa ainda hoje isso, sendo que não serve mais, não se adequa mais à realidade atual hoje. Então, se em um momento o dinheiro foi através do esforço, hoje é estratégia. Não é esforço, é estratégia. Quem tem a melhor estratégia ganha mais, ponto, acabou. Então, para de buscar com a força do braço e vai buscar o conhecimento atualizado. Revoluciona esse conhecimento aí. Esse é o segredo que o livro traz, né? Uau. Eu amo Gente. esse livro. Eu amo esse Olha, livro. eu já deixo o convite pra parte 2. A parte 2. Então, já coloquem aqui Aceito. nos comentários, eu Vamos. quero a parte 2. É muito conteúdo, vocês não estão entendendo. Não estão entendendo o nível, assim, a minha mente tá assim, ó, expandiu, assim, ó, tá desse tamanho, assim, ó. E olha que a Ariana estuda. Nossa, é mas verdade. Mas o sábio não é aquele que sabe, Grace. O sábio é aquele que faz. E ninguém é tão humilde que não tenha nada a aprender. Assim como ninguém, né? Você sempre tem algo a aprender. E às vezes você sabe, mas você não coloca em prática. Por isso que se transforma muitas vezes em obesidade cerebral. Deixa eu explicar isso aqui pra gente. Hoje é que eu tomei uma aula, uma mentoria. Tem noção? Eu tenho certeza que a Ariana, depois desse programa, é outra. É que eu tô dizendo que vou mandar o e-book pra você que eu vou transformar nisso aqui. Ela é boa no digital, eu sou boa nas ideias. Então eu vou chegar, vou passar tudo pra ela monta o e-book, eu vou mandar pra ti. Vai criar uma capa, tá? Quem sabe a gente não lança esse e-book. Entendeu? Ó negócios, ó o network acontecendo aqui ó, durante a gravação. É sério, a gente tá brincando, mas aqui você deu um manual. Aqui o que você fez com a gente nada mais foi que falar assim, eu vou expandir sua consciência, eu vou te dar ferramentas para você trabalhar suas emoções, suas crenças, resignificar, aceitar o passado, sabe? Olha pro teu lado espiritual. Se nós viemos aqui para evoluir, sempre vai ter desafios. O que vai diferenciar cada um de nós é sempre como reagimos aos desafios. Não importa conhecimento sem ação. Isso aqui tudo aprendi com você, ó. Tudo, quer ver? Ó? Sensacional. Assuma a sua responsabilidade, vítima não vence, a tríade do fracasso. Aqui, ó, já tem aqui, ó, tríade do fracasso. Criei agora, reclamação, culpar os outros e a ingratidão, entendeu? Nossa, perfeito. É isso aí. Sabedoria. Muitos códigos. Comece agora, haja e corrija-se no meio do caminho. O mundo sempre vai ter uma definição sobre você, mas não é sobre o que o mundo disse, sobre quem você é. Então, olha pra dentro e desperte. A consciência é a base de tudo. Quem você é. Muitos códigos aqui. Eu tô aqui só. Intelectual, emocional, espiritual. Vítima não vence. Maria do céu. É isso aí. E quem tá aqui nos ouvindo, pessoal, então vale a pena você direcionar isso pra outra pessoa, né? Transbordar. Envie o convite. Faço isso. Vamos lá. Ó, vocês dêem um link. Curtam, Dá o né, like. Grace? Compartilha naquele Vamos. grupo da empresa. Vamos num evento desse homem, vamos todos nos vermos lá. Gente, por favor, você não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É insanidade. Insanidade. É insanidade. Começa agora, coloca o pé no mar, tenha fé pro mar se abrir e você viver o extraordinário. Tá aqui, ó, pertinho da gente. Ele tem uma capacidade que ele pagou o preço, ele estudou, ele se capacitou, ele não para de fazer cursos, mas é um dom que é maior que ele. Ele serve as pessoas com maestria,
Sabe? Ele fala com autoridade, vira chave. Quando você vira chave, você muda a realidade da sua vida, da sua família. Não importa o lugar que você está. Ano passado, eu passei por situações que eu não tinha nem dinheiro para comprar comida para botar na minha mesa. Passei por um extremo escassez. E o que me tirou do fundo do poço foi o conhecimento colocado em ação. Quando eu me alinhei com o meu propósito de Deus na minha vida. E isso teve pessoas, várias pessoas entraram na minha vida, sabe, para transbordar. Então vamos, movimente-se, faça algo diferente para ter um resultado diferente. Eu posso fazer aquela pergunta a ele, amiga? Posso? Pode. Vamos lá, Will. Você está aqui vivendo essa experiência humana, gente, é metáfora. E vamos dizer que Deus olha e fala assim, Will, eu vou te dar chance. Deixe uma mensagem. Último dia, você está aqui, vai voltar lá e fala assim, que todos os 8 bilhões de pessoas vão ter acesso à sua mensagem. Qual a mensagem sua para a humanidade? Nossa, que pergunta profunda é essa, hein? Vamos lá, não é por acaso que veio essa mensagem no meu coração, né? Mas a mensagem que eu deixaria é: acima de todas as coisas, guarde seu coração. Guarde seu coração. Guarde seu coração. Por que eu falo isso? Porque para muitos, tem muitos que vão ter um caminho de muito sucesso, muita prosperidade. Só que o mais importante para que chegue a viver isso é você guardar seu coração durante a jornada. Tem muitos que estão tendo muito sucesso. Só que para que não se percam e esse sucesso amanhã depois acabe em trauma, guarde seu coração. Só que tem muitos também que estão desesperançosos, cansados, oprimidos. E o mais importante é guardar o coração. Porque quando você está vivendo o sucesso, o tapinha nas costas também não te define. O tapinha nas costas do eu sabia, você é o cara. Você não pode começar a acreditar que você é o cara, que você é a mulher, que vai começar a sentir a princesa da Disney e vai se perder. Só que quando você está no fundo do poço, no buraco, você também não pode acreditar na realidade que diz que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que você nunca mais vai dar a volta por cima. Você não pode começar a acreditar nessa mentira. Você tem que guardar o seu coração, guardar a sua mente no desafio e no sucesso. E saber equilibrar e dosar a cada momento. Acho que essa é a mensagem que eu senti no meu coração agora. Que é uma frase pronta, eu diria outra coisa, mas é o que eu senti no coração de dizer agora. É incrível. Deus colocou isso agora. Então, talvez faz sentido aqui nesse momento. Incrível, incrível. Gente, isso é só um spoiler, né, Will? Do que acontece na mentoria, então participem porque vale muito a pena. Isso aqui é só assim, ó. Só assim, ó. E pega esse podcast, pessoal. Pra você que fez sentido, com uma forma de gratidão a elas, ao que estão fazendo aqui, que é investir na sua vida que tá aí ouvindo, envie esse podcast para mais pessoas, envie esse podcast pro grupo da família, pro grupo de amigos. É o mínimo que você pode fazer em forma de gratidão. O nível da honra que você dá é o nível da honra que você quer receber. Então, dê honra em forma de gratidão, enviando também para outras pessoas e fazendo essa mensagem dessas mulheres aqui chegar mais longe. Amém? Recebemos! Recebemos! Boa. Gratidão, gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade. Até breve! Até mais, pessoal. Tchau, tchau.